fato da pessoa ser homossexual pode ter alguma relação com vida passada? Na Revista Espírita de 1866, de janeiro, acho que eu disse isso até quando eu estive aqui anteriormente, tem um artigo que Allan Kardec escreveu que tem o título As Mulheres Têm Alma? E lá nos 4 últimos parágrafos desse artigo, que você pode pesquisar no Google, Revista Espírita, 1866, janeiro, As Mulheres Têm Alma, é o artigo, em que Allan Kardec fala com muita propriedade, e isso é muito positivo. Ele diz que o espírito que vem reencarnando reiteradas vezes no mesmo gênero, se ele reencarna, volta à vida física num gênero diferente, ele reencarnou como mulher várias vezes e volta agora como homem. Ele pode guardar no seu psiquismo alguns hábitos, alguns resquícios das encarnações passadas. Ocorre é que nós aqui, por um atavismo preconceituoso, costumamos demonizar as pessoas que são homoafetivas. E isso é um erro muito grave. Nós ainda estamos longe de ter a capacidade de amar as pessoas ou de olhar para os nossos semelhantes com empatia, entendendo que as experiências homoafetivas ou heterossexuais são experiências evolutivas. O que nós vamos fazer dentro desse contexto, se eu sou um heterossexual promíscuo, evidentemente que eu resvalo em vícios, em doenças, em processos obsessivos. Se eu sou uma pessoa homoafetiva que constitui minha família com dignidade, é evidente que eu estou isento de passar por algumas coisas. Então, a gente localiza o caráter das pessoas na genitália. Isso é um erro infantil. Acreditar que alguém tenha o caráter determinado pela orientação sexual ou pela sua genitália. E a gente precisa alargar um pouco mais o horizonte da nossa compreensão. Porque a reencarnação, ela faz isso. Nós precisamos começar, e eu tenho aprendido isso muito com os espíritos, em que eles nos dizem que nós precisamos olhar para as pessoas para além da posição que elas têm no grupo familiar. Olhar para um pai para além do pai, olhar para a história desse ser humano, para a história desse espírito. Olhar para um filho para além do filho, do status de filho, daquilo que eu espero, da expectativa que eu tenho do pai, da expectativa que eu tenho do filho. Nós temos expectativas sociais. Os pais têm que caber dentro de um modelo, de um estereótipo, e não podem sair daquele modelo, porque se saem, são condenados. São espíritos em aprendizado. O filho tem que caber dentro de um contexto. A mulher, por ter um útero, toda mulher tem que ser mãe. E isso é um erro, isso é uma falta de compreensão de que cada ser encarnado tem uma história própria. A nós cabe a solidariedade, a compaixão, estarmos juntos. Então imagine numa sociedade ainda muito preconceituosa o que é para um adolescente que pode ser rejeitado pelo pai e pela mãe. Isso é problemático ao extremo. Quando a sociedade nos rejeita, a gente sofre. Mas quando os nossos pais nos rejeitam, é como se nós experimentássemos uma sentença de morte.